Tá, então, como a gente estava falando, né, no início do encontro, a, a hematologia, ela trabalha com análise estatística das amostras. Então, toda análise laboratorial, ela trabalha com uma amostra que vai representar um todo, tá? Você pega uma alíquota, e essa alíquota, lógico, a gente tem que tomar cuidado com a qualidade dessa amostragem. Assim como na estatística, se tem cuidado para selecionar a minha amostra para que ela não seja tendenciosa, tá? Eu tenho que ter um cuidado com a minha amostra também no hemograma, tá bom? Por exemplo, na hora de coletar o sangue, eu tenho que fazer o garroteamento com menos de 1 minuto, eu tenho que fazer uma punção ideal, né? Utilizar o anticoagulante ideal, que a gente já falou isso nas aulas anteriores. Esses cuidados me dão uma qualidade da minha amostra, que faz com que o resultado esteja mais próximo do possível. Porque se eu não tomo um cuidado com essa minha amostra, né, eu posso ter um coágulo, eu posso ter uma hemólise, eu posso ter uma hemoconcentração, no caso do garroteamento por mais tempo, e aí eu posso mascarar algumas coisas, como anemias, eu posso induzir um falso positivo para anemia hemolítica, eu posso aumentar o teor de glicose com a hemólise. Então, esses cuidados me dão uma qualidade nessa minha amostra, tá? Semelhante ao que a gente faz na estatística. Só para vocês terem uma ideia, né? Para eu sempre fazer esse link com a estatística. Apesar de vocês não terem disciplina de estatística, acho que você não tem disciplina de estatística na grade de vocês, né? Vocês têm disciplinas que abordam a estatística dentro da grade. Então, por exemplo, vamos supor que nós vamos fazer aqui um estudo, né, em São Luís, um estudo estatístico do percentual de pessoas contaminadas por Covid. Né? Como é que deve ser feito a minha amostragem? Eu vou fazer uma análise de quais bairros são mais populosos e esses bairros eu preciso entrevistar mais pessoas do que os bairros menos populosos. Tá? Então, a amostra de cada bairro ela vai ser proporcional à amostra da população. Então, se eu, por exemplo, entrevistar menos pessoas aqui do Turu, né, proporcionalmente, o que é que vai acontecer? Eu vou subnotificar, porque o Turu hoje é o bairro que tem mais pessoas com Covid. Então, se eu, por exemplo, entrevistar mais pessoas do Quebra-Pote do que do Turu, lá no Quebra-Pote a probabilidade de eu entrevistar uma pessoa que está negativa é grande, maior do que aqui no Turu. Porque no Turu a probabilidade é maior de eu ter uma pessoa positiva, né? Tem muitos casos aqui confirmados no Turu. Então, essa análise amostral, ela tem que tomar esses cuidados de proporcionalidade. Então, a estatística, ela faz um teste também, né, de qualidade das amostras. Você faz uma análise de questionário de quais localidades, né, isso tudo aleatório, quais localidades vão ser entrevistadas e o percentual de pessoas que vão ser entrevistadas. A gente chama de N amostral. Então, antes de fazer a análise estatística com todo, a gente precisa fazer um cálculo do N amostral. Esse N amostral significa o quê? O número mínimo de pessoas de cada região que eu tenho que entrevistar para que a minha pesquisa estatística tenha uma robustez que me dá uma garantia de um resultado mais próximo da realidade, que a gente chama de intervalo de confiança. A gente já viu nos jornais, por exemplo, quando se fala de pesquisas eleitorais, por exemplo, a gente vê lá o William Bonner falando, candidato a presidente tal, ele tem 40% de intenção de votos, variando em 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Esses 2 pontos percentuais é o intervalo de confiança. Isso quer dizer o quê? Que se eu fizer 100 vezes esse teste, 95 vezes o valor vai estar entre 38 e 42. A média é 40, mas varia de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, se eu fizer esse teste 100 vezes, repetir 100 vezes, 95% das vezes eu vou ter um valor para esse candidato que vai estar entre 38% e 42%, que a gente chama de intervalo de confiança. Né? O intervalo de confiança tem que ser o melhor é que seja próximo de 95% ou mais, tá bom?
Então, a gente falou na aula passada sobre essa contagem de leucócitos, né, automatizadas e manuais. Nós falamos da automatização, que os equipamentos, eles precisam ser calibrados, eles precisam estar com a manutenção em dias, para que essa análise amostral seja de qualidade, para evitar os erros de laboratório, evitar os erros tecnológicos que a máquina pode apresentar, caso ela não esteja com uma lubrificação ideal, com uma limpeza ideal, utilizando um padrão ideal, uma calibração ideal, uma energia que pode oscilar, também pode interferir na quantificação do equipamento. E também fazer, né, as calibrações diárias com amostras de qualidade, sempre analisar ali o gráfico de Levy-James para poder ver, né, o poder de assertividade, vamos dizer assim, do equipamento. Quando se analisa os leucócitos manualmente, se utiliza o hemocitômetro manual, também chamado de câmara de Neubauer, né? A câmara de Neubauer, vocês têm familiaridade, ela é uma lâmina modificada, cortada a laser, né, milimetricamente calculado, e você faz uma análise estatística também da amostra que está sendo analisada. Você pega uma amostra, você faz uma diluição dessa amostra, e aí aqueles exemplares ali da amostra, eles vão representar, cada exemplar, cada célula vai representar X células na amostra, né? Isso vai depender do grau de diluição. Se a minha amostra estiver 50 vezes diluída, então cada célula que eu conto na máquina, na câmara, vai representar 50 células no sangue do indivíduo. Se essa amostra está 1000 vezes diluída, cada célula que eu conto na câmara de Neubauer representa 1000 células lá no sangue do paciente. Se tiver 10.000 vezes diluído, cada célula que eu conto na câmara vai representar 10.000 células no sangue do paciente, tá bom? É o que acontece, por exemplo, com o leucócito. A quantificação de leucócito, eu faço uma diluição 50 vezes da amostra. Na verdade, eu diluo a amostra 20 vezes, né? Pego 20 microlitros, diluo num volume final de 400. Porém, a câmara de Neubauer, ela tem ali um volume de 1/10 de um microlitro e depois faz essa correção, né? Tem ali o fator de correção que no final vai dar 50. Ou seja, a amostra que está sendo analisada na câmara de Neubauer, ela é 50 vezes mais diluída do que a amostra do paciente. Então, cada leucócito que eu conto na câmara representa 50 leucócitos no sangue do paciente. Tá bom? Plaqueta vai estar de 1000 vezes diluída e hemácia 10.000 vezes. Então, esses são os fatores de correção. Tá, e aí eu preciso fazer uma alteração na contagem de leucócitos, no fator de correção, se o paciente ele tiver, por exemplo, com uma leucocitose intensa. Em indivíduos normais, ou com uma leucocitose dentro do normal, eu apenas vou pegar a amostra do paciente, diluir e contar. Mas se eu detectar que o paciente tem muito leucócito, essa quantidade aumentada de leucócito, uma diluição só de 50 vezes não vai bastar, porque quando eu for olhar na câmara, vai ter leucócito demais, e isso pode fazer com que eu conte errado, né? Para você ter uma grande quantidade de leucócitos lá na câmara, isso pode dificultar a contagem. Só olhar bem aqui, ver se encontra uma imagem aqui de leucocitose em câmara de Neubauer, só para vocês terem uma ideia. Então, quando isso acontece, quando o indivíduo tem uma leucocitose, é necessário eu fazer uma diluição maior para que essa minha contagem não esteja prejudicada. Então, só para vocês terem uma ideia, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Vamos supor que a gente está num show, né?
E a gente precisa fazer ali uma contagem de quantas pessoas estão num show, numa manifestação, enfim. Como é que a polícia militar faz? Ela utiliza imagens aéreas, e aí faz um quadrante ali de 1 metro quadrado, 10 metros quadrados, e conta no quadrante ali, por foto, quantas pessoas estão naquele quadradinho. E aí você faz uma análise de quantas pessoas por metro quadrado tem, e depois calcula a área que está sendo ocupada pelos manifestantes, e faz ali uma análise estatística, né, que é bem falha, mas é o que se tem para fazer, de quantas pessoas estão no movimento. Não, não tem. De quantas pessoas estão no movimento. E aí, quanto mais pessoas estiverem aglomeradas, posso errar na hora da contagem, porque pessoas muito próximas eu acabo confundindo ali. Será que eu já contei esse? Será que eu já contei esse? Então, isso aumenta a chance de erro. Então, é melhor ter uma amostra mais diluída, as células mais espaçadas, eu consigo contar com mais segurança. E aí eu tenho sempre que estar nesse contraponto. Eu não posso ter uma amostra diluída demais, porque quanto mais diluída a amostra, mais a chance de errar estatisticamente. Lembra que quanto mais pessoas eu entrevisto, mais robusta vai ser a minha análise estatística. Tá? Mas se eu for contar na câmara de Neubauer e tiver células demais, eu posso errar na contagem. Então, em vez de 420, eu vou contar lá 430, ou 410, ou 400, ou 190. Então, eu acabo errando, eu acabo esquecendo de contar algumas células, ou conto uma célula 2 ou 3 vezes, porque elas estão muito próximas, estão muito aglomeradas ali. Então, eu tenho sempre que estar no contraponto. Eu não posso ter células demais, porque eu posso errar na contagem, e eu também não posso ter células de menos, na câmara de Neubauer, porque eu vou ter uma fraqueza na análise estatística, tá? Então, indivíduos que estão com leucocitose, eu preciso fazer uma diluição maior para evitar um erro na contagem, porque vai ter célula demais. Imagine um paciente que está com leucemia, né? Leucemia mieloide crônica, tá? Um indivíduo normal, ele tem ali uma contagem de leucócitos que variam de 3.500 até 10.000. Essa é mais ou menos a faixa normal. Mas o indivíduo com leucemia mieloide crônica, ele pode ter até 1 milhão de leucócitos, 800 mil. Então, imagina eu fazer uma diluição normal dessa amostra e eu vou ter 20, 50 vezes mais células do que o normal. Então, eu vou ter uma dificuldade de contagem. Então, nesses casos de uma leucocitose intensa, eu preciso fazer uma diluição maior. E aí eu vou alterar o meu fator de correção. Tá bom? Se eu fazer uma diluição de 1 para 200, aí eu vou ter, em vez de multiplicar por 50, que é o fator de correção de leucócito, eu vou ter que multiplicar por 500. Tá? E a mesma coisa com leucopenia. Se eu pego uma amostra de um paciente que, por exemplo, está em quimioterapia, né, que o quimioterápico está destruindo as células da medula óssea, que está produzindo pouquíssimos leucócitos, então esse paciente ele vai ter, em vez de 8.000 leucócitos, 10.000 leucócitos, 6.000 leucócitos, ele vai ter, às vezes, 80 leucócitos por milímetro cúbico, 200 leucócitos por milímetro cúbico. Esse indivíduo ele fica muito imunodeprimido, porque as células de defesa estão em pequena quantidade na circulação, por isso que muitos deles utilizam máscara, porque uma simples infecção pode ser letal para ele. Lembra que o sistema imunológico está muito deprimido ali. Nesse caso, se o paciente fazer hemograma, eu tenho que fazer uma diluição menor do sangue dele, para que tenha mais leucócitos e eu consiga ter uma robustez na minha análise amostral. Tá? E aí eu falei de leucocitose na aula passada, ou de leucopenia, né? De leucocitose, leucopenia, né? Que é o aumento e redução dos números de células brancas no sangue, e comecei a falar especificamente de neutropenia, né, que é a redução do número de neutrófilos na circulação. Já expliquei o que era neutropenia, que é uma redução absoluta de neutrófilos, né, que pode ou não estar associada com uma leucopenia. Às vezes o paciente tem a quantidade de leucócito normal, mas o neutrófilo está muito baixo. Tá? É uma análise específica de neutrófilo. E existem várias coisas que podem acontecer. Ou
É porque a gente precisa primeiro entender a dinâmica do neutrófilo, né? O neutrófilo é produzido na medula óssea. Esse neutrófilo, uma vez produzido na medula óssea, ele vai para a circulação, ele permanece um tempo ali na circulação, né? Ou no pool circulatório, né? No pool circulante, ou no pool marginal, né? Que é aderido à parede do vaso. E depois, quando ele é recrutado para o tecido para auxiliar no combate de agentes invasores. Então, entendendo essa dinâmica de onde o leucócito, o neutrófilo, ele é produzido, onde ele é amadurecido e armazenado, e depois onde ele é utilizado, a gente pode entender como que isso pode repercutir na quantidade de leucócitos. Lembrando que quando eu faço o hemograma, eu vou estar analisando só os leucócitos circulantes, os neutrófilos do pool circulante, tá? Eu não vou analisar nem os neutrófilos da medula óssea, eu não vou analisar nem os neutrófilos do tecido, eu também não vou analisar os neutrófilos que estão ali aderidos à parede do vaso. Então, que fenômenos eu posso, entendendo essa logística, que fenômenos eu posso enumerar que podem repercutir na quantidade de neutrófilos no hemograma do paciente? Pode ser um problema no tecido. Então, se o tecido ele está recrutando mais neutrófilo que o normal, esse neutrófilo que está na circulação, né, no pool circulante, que é o neutrófilo que eu vou quantificar no hemograma, ele pode ir mais rápido para o tecido, porque ele está tendo uma demanda aumentada, né? E isso repercute o quê? Numa neutropenia. Por quê? Eu vou analisar o neutrófilo circulante. Se esse neutrófilo está indo mais rapidamente para o tecido para combater uma infecção, por exemplo, isso pode gerar uma neutropenia temporária. Enquanto estiver aumentada essa demanda, o indivíduo ele vai ter menos neutrófilo circulante. Outro fenômeno que pode acontecer é o aumento do pool marginal, ou seja, aquele neutrófilo circulante, 50% está circulante no vaso sanguíneo e 50% está aderido ao vaso. Se eu tenho um aumento do pool marginal, ou seja, mais de 50% estarão aderidos ao vaso, eu vou ter uma redução no pool circulante, que é os neutrófilos que eu vou analisar no hemograma. Então, alguns medicamentos, algumas condições genéticas ou adquiridas faz com que o indivíduo ele aumente o pool marginal. E isso pode gerar uma neutropenia, né, equivocada, vamos dizer assim, uma falsa neutropenia. O paciente ele não tem redução de neutrófilos. O que aconteceu é que a maior parte desses neutrófilos eles foram estocados no pool marginal. Isso pode ser, esse estoque pode ser no vaso sanguíneo e também pode ser no baço. Quando o indivíduo tem um aumento de baço, tá? Uma esplenomegalia, o baço ele é um órgão linfóide, né? Ele armazena ali células de defesa. Ele é um órgão hematopoético, ele produz células do sangue quando preciso. Ele também é um órgão hematocaterético, ele remove células velhas do sangue. Então, ele tanto produz leucócito, plaqueta e hemácia, sendo um órgão hematocaterético. Ele também é um órgão hematopoético. Ele também é um órgão hematocaterético, porque ele destrói plaquetas velhas, hemácias velhas e leucócitos velhos, né? Porque o baço ele é cheio de vasos sanguíneos muito, muito pequenos, e esses vasos sanguíneos eles são recheados na sua parede de macrófagos, que a gente chama de sistema retículo endotelial, ou sistema sistema fagocítico, né, do baço. Então, quando esse sangue ele passa por lá, as células velhas elas são capturadas pelo macrófago e são destruídas, hemácias, plaquetas e leucócitos, que a gente chama de hematocaterese. E o baço também tem a capacidade de estocar parte das células circulantes, né? À medida que o sangue vai passando lá, algumas ali ficam um determinado tempo na circulação do baço e depois retornam para a circulação. Se o baço ele tem um aumento do seu tamanho, ele vai ter um aumento no aporte de armazenamento, ou seja, ele vai ter uma capacidade de armazenar mais células. É basicamente, por exemplo, quando um shopping ele aumenta o tamanho do estacionamento, né? Se o estacionamento ele tem mais vagas, ele vai ter um aporte de armazenar mais veículos, e aí esse sequestro do baço vai estar mais evidente. Às vezes, quando o indivíduo tem um aumento do baço, ele tem uma diminuição de neutrófilos na circulação, porque mais neutrófilos vão para o baço ficar armazenado do que ficam na circulação, e isso repercute no hemograma.
tá? E outra condição é quando a medula óssea está comprometida. Quando a medula óssea tem dificuldade de produzir células, como o neutrófilo é a célula mais encontrada em maior quantidade no sangue do paciente, principalmente paciente adulto, tá? Quando eu falo em criança, o linfócito ele vai estar em maior quantidade. Então, o paciente adulto, se ele tem um problema na medula óssea, a medula óssea ele está doente, o que é que vai acontecer? Se a medula óssea está doente, ela vai produzir menos plaqueta, menos hemácia e menos leucócito. E qual o leucócito que vai estar mais prejudicado? O que é mais produzido? O neutrófilo. Então, o indivíduo vai ter uma neutropenia. Um exemplo comum de uma neutropenia é a carência de vitamina B9 e B12. Então, se eu reduzo a capacidade proliferativa da medula óssea em produzir células através da mitose, porque essas vitaminas que auxiliam na mitose das células, porque elas produzem, né, são responsáveis pela síntese do timidilato do DNA. Se eu tenho uma redução dessa capacidade proliferativa da medula óssea, eu vou ter uma repercussão de uma eritropenia, uma redução de hemácias, eu vou ter uma plaquetopenia e vou ter uma leucopenia, né? Redução da quantidade de leucócitos. No neutrófilo vai estar reduzido também. E o que é interessante também, nesse caso específico da carência de vitamina B9 e B12, o corpo ele tenta, né, manter a quantidade de neutrófilos ideal na circulação. O que acontece? O neutrófilo ele vai ficar mais tempo na circulação do que o normal. Então, o neutrófilo ele fica de 6 a 12 horas na circulação e depois vai para o tecido ser destruído ou exercer a sua função como célula fagocítica. Se a medula óssea tem dificuldade de produzir neutrófilo, esse neutrófilo ele acaba ficando mais tempo na circulação para tentar compensar e demora a ir para o tecido. E à medida que esse neutrófilo fica mais tempo na circulação, ele vai envelhecendo. E como é que eu vejo o envelhecimento do neutrófilo? Através da quantidade de lóbulos do neutrófilo. Então, um neutrófilo com uma idade ideal no sangue, ele tem de 2 até 5 lóbulos. Isso é a quantidade normal de lóbulos do neutrófilo. Quando o indivíduo ele tem uma carência de vitamina B9 e B12, o que é que vai acontecer? Esse neutrófilo ele vai ficar com maior quantidade de lóbulos. Então, eu vou ter neutrófilos hipersegmentados. E isso é bem característico do indivíduo com anemia megaloblástica. Ele vai ter aumento das hemácias, ele vai ter presença também de neutrófilos hipersegmentados. Ele vai ter uma pancitopenia, uma redução de hemácia, de plaqueta e leucócito, e todos os leucócitos vão estar reduzidos, e uma observação importante é aumento de neutrófilos hipersegmentados, mostrando que esses neutrófilos estão envelhecendo na circulação, estão ficando mais tempo. E isso é uma medida, né, uma conduta que o organismo faz para tentar manter a quantidade de neutrófilos na circulação próximo do ideal. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Eu falei demais, vamos lá. Então, na aula passada, a gente falou deixa eu tentar tirar essa barra de tarefa aqui. Eu não sei como é que tira. Só tentar tirar essa barra de tarefa aqui que fica complicando. Enfim, vá assim mesmo. Então, na aula passada, a gente falou sobre o estudo sistemático das neutrofilias, inclusive das neutropenias. Inclusive aqui, ó, os níveis baixos de vitamina B9 e B12 são importantes, né? São das condições que podem gerar uma redução de neutrófilos na circulação. Já uma neutrofilia é o aumento de neutrófilos no sangue, tá?
E o que pode gerar um aumento de neutrófilo no sangue? Sempre lembrando, pessoal, da dinâmica do neutrófilo, onde ele é produzido, que é na medula óssea, onde ele é estocado e amadurecido, que é na circulação e no baço, e onde ele é utilizado, que são nos tecidos periféricos, tá? Então, da mesma forma que a neutropenia, eu tenho condições de tecido que aumentam a demanda, que pode gerar uma neutropenia, ou condições no sistema vascular, que podem gerar uma neutropenia, ou condições na medula, que podem gerar neutropenia, na neutrofilia também é semelhante. Eu posso ter uma condição no tecido, no vaso sanguíneo, ou na medula óssea, que pode gerar uma maior produção de neutrófilos, uma maior quantidade de neutrófilos circulantes. Então, a neutrofilia se define como o aumento absoluto de neutrófilos, ou seja, quando o indivíduo ele tem mais de 7.500 neutrófilos por milímetros cúbicos em adultos, tá? Lembrando que em crianças o valor de referência é diferente do adulto. Durante o período neonatal, essa neutrofilia, como o indivíduo, o neonato, ele tem uma quantidade de leucócitos muito maior do que o indivíduo adulto, né? Por que ele tem que precisar de mais células de defesa? Porque ele está, né, com um sistema imune ainda em formação. Então, ele precisa de mais de células fagocíticas para compensar essa baixa eficiência do sistema imune adquirido. Então, o neonato ele vai ter mais neutrófilos do que o normal. O valor de referência para a neutrofilia em neonatos é 11.000. Então, o neonato ele só vai ser considerado um indivíduo com neutrofilia quando ele tiver mais de 11.000 neutrófilos, não são leucócitos, só neutrófilo, acima de 11.000. Valores acima de 10.000 neutrófilos em adultos requerem um estudo, né, para possível diagnóstico de manifestações patológicas. Isso quer dizer o quê, professor? Resumindo, infecções bacterianas, né, fúngicas, virais, que aumentam o neutrófilo, lógico, a bacteriana ela é mais comum gerar uma neutrofilia, mas infecções virais e fúngicas também podem aumentar o neutrófilo. Não é tão comum, mas acontece. Irã? Oi? É 10 milhões, não? Eu estou olhando aqui, 10 milhões, né? 10 mil fica abaixo, não é 10 milhões ou é 10 mil? É 10.000. Eu errei aí, é 10 a terceira. Eu vou até analisar, eu vou até tirar isso aí direito. Só para mim. É 10.000. Não, tá errado, é 10.000, é 10 a terceira. É 10 a terceira. Tá, e depois eu vou corrigir isso aí. Certeza que é 10.000. Então, o que isso quer dizer quando eu digo que valores superiores a 10.000 em adultos requerem um estudo para possível diagnóstico de manifestação patológica? E professor, depois quando o senhor colocar o slide, o senhor coloca em tela grande, porque tá comendo uma parte. Por causa da barra aqui de... Essa barra que fica embaixo com os aplicativos, ele come uma parte do slide, que ele não tá em tela grande, por favor. Pois é, eu também eu não estou conseguindo essa barra de tarefa aqui embaixo, né? Essa medonha aí. Eu não estou conseguindo tirar ela. Ah, tirei. Graças a Deus. Pronto. Valeu. Foi sem querer aqui. Sai daqui. Tá, vamos lá. Então, o que isso quer dizer? Quando eu digo que valores acima de 10.000 em adultos requer um estudo para possível diagnóstico de manifestação patológica. Geralmente, o que acontece? Existem algumas condições fisiológicas, né? Fisiológicas. O indivíduo tem algumas, como, por exemplo, o estresse, né? Pode gerar uma neutrofilia temporária ali, tá? Mas infecções, nada fisiológico consegue ultrapassar acima de 10.000 a quantidade de neutrófilos, tá bom? Então, neutrófilo acima de 10.000 é doença. Não existe condições fisiológicas que cheguem a 10.000 neutrófilos na circulação. Então, ó, o que pode gerar uma neutrofilia? Ou lá um problema da medula óssea, que vai aumentar a produção de neutrófilos, tá? Ou essa medula óssea está produzindo normal, porém essas células elas são liberadas da medula óssea mais precocemente.
Então, a medula óssea está produzindo muito, isso é um fator. Se a medula óssea produz muito, vai ter muito neutrófilo na circulação, tá? Outra coisa que pode acontecer é que a medula óssea está produzindo normal. Porém, esses neutrófilos eles estão indo mais rápido para circulação. É o que acontece, por exemplo, em algumas infecções, né? Início de algumas infecções. Esses neutrófilos, eles acabam indo para a circulação e depois para o tecido mais rápido, porque há um aumento na sua demanda. Lógico, esses neutrófilos, a maioria deles não vão estar totalmente maduros e vão aparecer em formato de bastões neutrofílicos, ou metamielócitos, ou mielócitos, né? Porque a demanda é tão grande que o corpo prefere mandar eles imaturos para a circulação, né? E tentar barrar a qualquer custo a infecção. Outro fenômeno que pode acontecer é a redução na marginalização medular, ou marginalização circulatória. O que acontece? Um indivíduo normal, 50% dos neutrófilos encontrados no sistema circulatório estão presos na parede do vaso e 50% estão na circulação. Quando essa dinâmica ela é modificada, por exemplo, quando há redução da marginalização e aumento na quantidade de neutrófilo circulante, isso pode ser diagnosticado como uma neutrofilia, tá? Exemplo que acontece isso é o estresse. Quando o indivíduo ele está com estresse, quando ele é submetido a uma alta temperatura, um calor, né, ou atividade física que acaba produzindo adrenalina ou qualquer outra situação estressora, o aumento da quantidade de adrenalina, ela acaba desprendendo mais neutrófilo. Então, vamos supor que em vez de estar 50%, vai estar 20% aderido ao vaso e 80% na circulação. Então, esse acréscimo aí de 50% para 80%, isso repercute na quantidade de neutrófilos do hemograma. E também, outra condição que pode promover o aumento de neutrófilos é uma produção extramedular. A gente já viu isso, né? Quando a medula óssea está comprometida, ou quando ocorre um aumento de demanda em que a medula óssea sozinha não consegue atender, o que é que vai acontecer? Vão entrar em ação o fígado e o baço como órgãos hematopoéticos, né? Produzindo ali uma hematopoese extramedular. Então, o fígado e o baço eles começam a produzir células do sangue. E isso aumenta a quantidade de neutrófilos circulantes. Não só neutrófilo, mas outras células também, tá? Mas nós estamos discutindo aqui só neutrófilo, tá? Então, os neutrófilos vão estar em maior quantidade na circulação. Mas vai aumentar também outras células, tá bom? Inclusive neutrófilos. Então, perceba que para a gente entender uma neutropenia ou uma neutrofilia, a gente precisa entender sempre da dinâmica do neutrófilo, onde ele é produzido, onde ele vai amadurecer e ser estocado e onde ele vai ser utilizado. Da mesma forma que para eu entender a anemia, eu preciso entender o famoso ciclo do eritrócito, onde ele é produzido, onde ele vai circular, quanto tempo ele vai ficar na circulação, onde ele vai ser destruído e o que acontece com seus componentes. Para eu entender a dinâmica das células brancas, eu também preciso entender toda a dinâmica de produção, armazenamento e destruição dessas células, tá bom? Lembra que, por isso que eu falo para vocês, olha, hematologia não é só decorar parâmetros, né? Decorar parâmetro é importante, entender, decorar os nomes das alterações hematológicas, de leucócito, de plaqueta, de hemácia, é importante? Mas a gente precisa ter esse raciocínio sempre da dinâmica das células no organismo, tá bom? Tanto de hemácia, quanto de plaqueta, quanto de leucócito, porque a gente precisa entender que alteração dessa dinâmica pode estar promovendo uma alteração no hemograma. Então, essa neutrofilia, ela pode ser primária, ou seja, ela está sendo elevada e não tem nenhuma doença associada a esse aumento. Geralmente são defeitos genéticos inerentes do próprio organismo. Ou pode ser uma neutrofilia secundária, ou seja, tem alguma doença, né, que está instalada no organismo que está gerando essa neutrofilia.
De doenças primárias, eu tenho, por exemplo, o paciente, né? Ele pode manifestar, ele pode possuir uma neutrofilia hereditária. É um defeito genético em que normalmente o indivíduo ele vai ter de 20 mil a 75, até 70 mil leucócitos, tá? Normalmente, sem infecção nenhuma, ele todo o tempo vai ter esse aumento de leucócitos na circulação e, por conseguinte, se ele tem aumento de leucócitos, o leucócito mais abundante no adulto é o neutrófilo, ou seja, ele tem aí de 40% a 60% do total de leucócitos. Então, se ele tem 70 mil, ele vai ter, né, de 50%, vamos supor, 50% de neutrófilo, ele vai ter 35 mil leucócitos na circulação. 35 mil leucócitos por milímetro cúbico, tá? Não é no sangue todinho, não. Então, se o paciente tem essa neutrofilia hereditária, que faz com que o paciente tenha de 20 a 70 mil leucócitos no sangue, defeito genético, ele vai ter mais de 30 mil neutrófilos na circulação. Tem também a neutrofilia crônica idiopática, né? Toda doença idiopática, ela geralmente é um diagnóstico de exclusão. O que significa esse termo idiopático? É sem causa aparente, ou seja, pode ter uma causa? Pode, mas a ciência ainda não descobriu, né? Não tem como diagnosticar o que está causando isso. Então, eu só posso dizer que o indivíduo tem uma neutrofilia crônica idiopática depois que eu excluir todas as outras possibilidades. Certo? Pode ser também num déficit no fator de adesão de leucócito. O que são esses déficits no fator de adesão? São proteínas de superfície que o neutrófilo tem que funcionam como âncoras, que vão grudar ele, que vão aderir ele à superfície, ao endotélio vascular. Então, se o neutrófilo tem dificuldade de se aderir ao vaso, onde é que ele vai ficar? Ele vai ficar na circulação. Então, eu vou ter, nem em decorrência dessa condição genética, eu vou ter uma redução do pool marginal e um aumento do pool circulante, porque os neutrófilos não conseguem ficar aderidos, ou quando aderem com uma força muito fraca, né? Um cisalhamento muito fraco que qualquer turbulência, qualquer turbilhonamento no sangue pode desprendê-lo. Outra condição é a urticária familiar ao frio, que gera leucocitose. É como se fosse uma alergia ao frio. O indivíduo, quando é submetido ao frio, ele vai estar cheio de alterações na pele, né? Gerando prurido, gerando manchas na pele, semelhante ao que acontece com a urtiga, daí vem o nome urticária, né? A intoxicação pela toxina da urtiga. Então, essa urticária familiar, por que chamar de familiar? Porque ela é uma condição genética. O indivíduo, toda vez que é submetido ao frio, ele vai ter essas manifestações na pele, né, que gerando coceira, gerando manchas na pele, e isso gera uma leucocitose. Tá? Porque, como essa urticária familiar, ela gera uma hipersensibilidade, ela gera uma ativação do sistema imune, e os leucócitos são células de defesa, eles vão estar, né, mais ávidos na circulação, tá? E isso gera uma leucocitose. Algumas neoplasias, como leucemia mieloide crônica, né? E leucemia neutroplasmocítica, faz com que também o indivíduo aumente a circulação de neutrófilos, tá? Como a gente já viu nas disciplinas anteriores, estão conseguindo me ouvir? Teve uma pequena queda na conexão. Estão conseguindo me ouvir? Sim. O Herbert. Oi. Tu que está com o microfone ativado aí. Consegue me ouvir? Sim. Alô? Marcos Paulo? Sim. Francisco? Alguém? Sim, professor. Alguém? Tá de ouvir, professor. Tá todo mundo respondendo, se eu tá escutando nós não. Pessoal? Tá, Alô? Gente, eu tô sozinho, né? Não é possível. Tá não, professor. Nós estamos Alô? aqui. Ei, menino.
Todo mundo ativou o microfone pra ver se... Eita, ele cancelou, foi nós. Menino. Tem alguém aí? Oi, vocês estão me ouvindo então? Eu tô. Foi engraçado. Gente, ele é o dono da sala. Se ele saiu, como é que ele faz pra voltar, hein? Ah, tá. Então consegui me ouvir agora, né? Estamos. Ok. Que bom. Eu estava me sentindo excluído já, não é possível que me deixaram sozinho aqui no vácuo. Nós estava respondendo. Você não tá Mas eu não estava ouvindo. Beleza, vamos voltar aqui. Eu acho que Pessoal, estão conseguindo entender? alguém desejou que sua internet caísse, não sei quem. Eu estou arrependido em nome de Jesus. Amigo, nós já estamos atrasados. Que nada, até que a gente está com conteúdo em dia. Está com conteúdo tranquilinho. Tá, então, pessoal, continuando. Vocês estão conseguindo entender? Sim, não está aparecendo o slide. Tá, eu vou botar aqui o slide, que saiu o espelhamento. Mas vocês estão conseguindo entender? Sim? Sim? Sim, pessoal. Tá, vou ver se está gravando aqui. Estamos só Tá. Tá Tá gravando. Tá. Aparece aqui também. Beleza. Então, condições neoplásicas, como leucemia mielocítica crônica ou mieloide crônica, faz com que o indivíduo tenha mais neutrófilos na circulação. Vou relembrar para vocês. Uma das características bem interessantes da leucemia mieloide crônica é o desvio à esquerda com desvio à esquerda não escalonado. O que acontece? O indivíduo ele vai ter aumento de neutrófilos e também dos seus precursores. Porém, esse aumento de neutrófilos e seus precursores não são escalonados. Isso quer dizer o quê? Ele vai ter muito neutrófilo. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Deixa eu só tirar aqui a tela rapidinho. Vou só mostrar para vocês, rapidinho, só procurar aqui um caso clínico, para mostrar para vocês um exemplo de um hemograma com leucemia mieloide crônica, para eu mostrar para vocês esse escalonamento. Achei um aqui. Vamos lá. Estão vendo aí, né? Estão conseguindo ver a tela? Sim. Tá. Vamos lá. Ó, o paciente, ele tem de sexo masculino, vou mostrar para vocês o hemograma desse paciente aqui. Ele tem, ó, 98.300 leucócitos por milímetro cúbico. O normal
né, de acordo com esse hemograma aqui, o parâmetro desse hemograma é de 4.000 a 10.000. Esse é o valor normal. Ele está com 98.000, quase 10 vezes mais. E aí, quando eu vou olhar o valor percentual, o valor global dos leucócitos, eu vejo, ó, dos 98.300 leucócitos, 983 são monócitos, né? Isso é normal? Sim, porque o normal para monócito é de 120 a 1.000. Então, 983 está dentro da média. Linfócitos, 3.932, tá? Ele está com uma linfocitose. O normal é até 3.600. Então, 3.932 ultrapassou o limite máximo. Então, ele está com uma linfocitose. Só isso? Não, vamos lá. O basófilo, ele está com 2.949. O normal é de 0 a 200. Então, ele está com uma basofilia. Eosinófilos, 1.966. O normal é de 40 a 500. Então, ele também está com uma eosinofilia. E os neutrófilos, ó, os segmentados correspondem a 34.405, sendo que o máximo aceitável é 6.200. Bastão, que é uma condição, é um neutrófilo imaturo, né? É um estágio antes do neutrófilo segmentado. O normal é que esteja até 400, de 0 a 400. Ele está com 18.677. O metamielócito, que é uma condição antes do bastão, 12.779. O normal é até 100. O mielócito, que é uma condição antes do meta, está com 22.609. Então, o que é um escalonamento maturativo? É quando eu tenho a presença de vários exemplares, várias etapas do amadurecimento do neutrófilo, né? Só que quando está escalonado, isso quer dizer o quê? Que o mais maduro sempre vai estar em maior quantidade. Então, aqui nós temos, ó, neutrófilo segmentado é o mais maduro. Então, ele tem que estar em maior quantidade do que, por exemplo, o bastão, que tá certo, ó. 34.000 é maior do que 18.000. 18.000 é maior do que 12.000. Mas 12.000 não é maior do que 22. Então, ocorreu uma quebra no escalonamento. Então, quais são as células que estão em maior quantidade? O neutrófilo segmentado e o meta. Então, esse comportamento aqui a gente chama de escalonamento, né, não preservado. É um desvio à esquerda, ou seja, tem células imaturas da linhagem neutrofílica, como bastão, meta, mielo. Alguns até têm promielócitos e também tem blastos. Só que nesse caso, esse desvio à esquerda não está com o escalonamento preservado, ou seja, as células maduras têm que estar em maior quantidade do que as células imaturas. Tem uma escadinha aí, ó. Os mais maduros são maiores, igual no interior, quando você vê uma casa que tem 14 filhos, o mais velho geralmente é o maior, e aí o segundo mais velho é um pouquinho, e aí vem a escadinha, né? É o escalonamento. Nesse caso, o mielócito, ele quebrou o escalonamento, porque ele deveria ter menos que 12.000. Então, isso é uma característica muito peculiar da leucemia mieloide crônica. Ele tem um desvio à esquerda, a linhagem neutrofílica está extremamente elevada, né? Esse aumento de neutrófilos é seguido de um escalonamento, de um desvio à esquerda, ou seja, as células, além do neutrófilo segmentado, eu tenho outros componentes imaturos, só que esse desvio à esquerda não tem um escalonamento preservado, ou seja, não tem a escadinha lá do mais velho se está em maior quantidade e o mais novo em menor quantidade. Então, toda vez que eu observar um hemograma com desvio à esquerda, uma neutrofilia, desvio à esquerda e escalonamento não preservado, eu já suspeito logo de leucemia mieloide crônica, tá? A outra condição é uma leucemia neutrofílica crônica, tá? Que é um tipo de leucemia em que aumenta a quantidade de neutrófilos. Outra condição que gera neutrofilia é a síndrome de Down e a tetralogia de Fallot. São condições genéticas, né? Alterações cromossômicas, que também repercutem no aumento de neutrófilos, comparado com o indivíduo, né, que não tem essas enfermidades.
Essas são as neutrofilias primárias, ou seja, são condições genéticas, condições em alterações no DNA que fazem com que o indivíduo ele tenha um aumento de neutrófilos na circulação, seja por uma produção aumentada de neutrófilos, seja por uma interferência ali na logística dos neutrófilos na circulação entre pulmão marginal e pulmão circulante, ou seja, por uma demanda, alteração numa demanda, tá bom? A neutrofilia secundária é uma condição inerente a uma doença. Então, o que pode? Quais as condições que podem gerar aumento de neutrófilos na circulação? Infecções, principalmente infecções bacterianas, transtornos metabólicos, como, por exemplo, atividade física, ou alterações metabólicas, como diabetes, que podem gerar neutrofilia, inflamações. O próprio estresse, né, que é decorrente do aumento de adrenalina, isso aumenta o desprendimento de neutrófilo na circulação. Qualquer condição de estresse, qualquer aumento de adrenalina gera um desprendimento de neutrófilo, e esse neutrófilo pode estar em maior quantidade, vai gerar uma maior quantidade de neutrófilo na circulação, e em decorrência disso, ele vai ser diagnosticado com uma neutrofilia. E aí, resta saber se essa neutrofilia é fisiológica ou patológica. Medicamentos causam aumento de neutrófilos, como glicocorticoides, que é uma classe farmacológica, né, de anti-inflamatórios, né? O uso de lítio, beta-estimulantes, né, que são medicamentos utilizados, né, nos beta-adrenérgicos. As catecolaminas, né, são medicamentos que têm aquele anel catecol, que mimetizam alguns neurotransmissores. O anticoagulante é heparina. E os fatores estimulantes de colônia, e que são utilizados em um tratamento de algumas leucemias. O fator estimulante de colônia granulocítica, né? Como o neutrófilo ele é um granulócito, se o indivíduo ele vai tomar um fator estimulante de colônia granulocítica, esse fator estimulante de colônia granulocítica vai estimular a medula óssea a produzir mais granulócitos. Dentre eles, o neutrófilo. O uso também de fator estimulante de colônia granulocítica monocítica. Esse fator estimulante de colônia induz a medula óssea a produzir mais monócitos e mais granulócitos, ou seja, mais monócito, mais neutrófilo, mais eosinófilo e mais basófilo. Então, o uso desse fator estimulante de colônia vai aumentar a produção de neutrófilo. Algumas neoplasias também aumentam o neutrófilo, como neoplasia pulmonar. Como a neoplasia pulmonar geralmente está associada a infecções, né? O indivíduo que tem um câncer de pulmão, ele vai estar com câncer, o câncer compromete o sistema de defesa pulmonar, ele vai estar ali mais suscetível a infecções bacterianas do trato respiratório e, consequentemente, aumenta o neutrófilo. E até a presença da massa tumoral também acaba ativando o sistema imunológico. Câncer no estômago e câncer nos rins também aumentam a quantidade de neutrófilos na circulação, tá bom? Outras causas que podem gerar neutrofilias. Algumas não são patológicas, como, por exemplo, a exposição ao calor intenso, né? Aqui em São Luís nós não temos esse problema, não é tão quente aqui, né? Brincadeira. Então, você, por exemplo, pegar um ônibus, descer lá na Deodoro, né? Um ônibus congestionado, 2 horas da tarde, para fazer um hemograma, a exposição ao calor intenso pode fazer com que você tenha uma neutrofilia decorrente porque esse calor intenso ele vai gerar um estresse, ele vai gerar um aumento de adrenalina. E isso acaba gerando, esse aumento de adrenalina gera o desprendimento de neutrófilos do pulmão marginal, aumentando o pulso circulante. Envenenamento por metais pesados, como mercúrio, chumbo, e também pelo monóxido de carbono, intoxicações por monóxido de carbono.
Estímulos físicos, né? Um traumatismo. O cara quebrou a perna, lógico, o cara quebrou a perna e esse trauma, ele gera liberação de endorfina, o corpo tenta se defender contra essa condição, gerando uma anestesia fisiológica através da liberação de endorfinas e de mais adrenalina. O indivíduo está num sistema de alerta ali. Queimaduras, que também geram estresse, radiação ultravioleta. Tudo isso pode gerar desprendimento do pulmão marginal de neutrófilos e, consequentemente, aumento de neutrófilos circulantes. A queimadura também, além de gerar aumento de adrenalina, né, pode ser por ser uma condição estressora, ninguém se queima e fica pulando de alegria, né, ela também, como a queimadura geralmente é na pele, e a pele é uma barreira física, né, que compõe o sistema imunológico, se essa barreira física ela fica comprometida, ela fica destruída, o organismo ele fica mais suscetível a infecções, principalmente bacterianas, porque a nossa pele, né, que é o maior órgão do corpo humano, ela é um componente do sistema imunológico, ela é uma barreira física. A camada mais externa da pele, da epiderme, a camada queratinosa, ou queratinizada, ela é composta por células mortas com alto teor de queratina e elas são impermeáveis, elas são justapostas e impermeáveis, impede a entrada de micro-organismos, inclusive de vírus. Mas quando essa camada ela é removida por uma queimadura, ou por um corte, ou por um ferimento, essa proteção ela fica comprometida e os micro-organismos conseguem penetrar a pele, penetrar o organismo através dessa abertura da pele. E como nossa pele ela é povoada por diversos micro-organismos, eles acabam se aproveitando dessa condição e acabam infeccionando. Então, indivíduos com queimadura, eles têm dois riscos muito iminentes. Desidratação, se a queimadura for extensa, porque a pele, ela também protege contra a desidratação, porque ela impede a perda excessiva de água, né, a não ser que seja um mecanismo de regulação de temperatura pela sudorese, mas até então, se o indivíduo estiver muito desidratado, ele começa a não produzir mais suor, que é um mecanismo de contenção de líquidos, mas no caso da pele, se a pele for queimada, o indivíduo ele tem um alto risco de se desidratar, e além de infecções. O indivíduo ele pode ter uma neutrofilia secundária também por estímulos medulares, né, se a medula óssea estiver comprometida. Por exemplo, um indivíduo que tem uma anemia hemolítica. Ah, professor, mas a anemia hemolítica não é destruição de hemácia? Sim, mas a medula óssea vai estar sendo estimulada a produzir hemácia e ela acaba também produzindo outras células, como leucócitos e, consequentemente, mais neutrófilos. A trombocitopenia autoimune é uma condição autoimune em que o sistema imunológico começa a reconhecer plaquetas como se fossem corpos estranhos. Então, essas plaquetas ativadas, elas são reconhecidas pelo sistema imunológico e geram uma destruição de plaquetas. Então, o indivíduo ele vai ter uma redução de plaquetas na circulação e o corpo, para manter o equilíbrio, para evitar uma hemorragia, o fígado começa a produzir mais trombopoietina, e essa trombopoietina vai estimular a linhagem mieloide a produzir mais plaquetas, mas, né, ela também acaba produzindo um pouco mais de neutrófilos, gerando uma neutrofilia secundária. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida aqui, por que o frio ele entra como uma das causas da primária, que é a não patológica, e o calor, que é o oposto, entra como uma das causas patológicas, que é da secundária. Tu tá falando da urticária familiar ao frio. É. Porque essa urticária familiar ao frio, ela é uma condição genética, tá? Tu vê aí que é familiar. Ela tem um cunho genético. Entendeu? Sim. Aí, como ela tem um cunho genético, né? Um cunho hereditário, ela é primária, tá? Ela não é necessariamente uma doença, ela é uma condição genética que predispõe o indivíduo a ter essas reações ao ser exposto ao frio, tá? Se ele não for exposto ao frio, ele vai estar normal. E sim, entendi. Beleza. Então,
Que barulho é esse? Então, outras condições que não são doenças, mas podem gerar neutrofilismo. O indivíduo que é recém-nascido, do 3º ao 5º dia, ele vai ter uma quantidade absurda de neutrófilos. Por quê? Isso é um mecanismo de proteção. O neutrófilo, ele é uma célula do sistema imune inato. Como o sistema imune adquirido está bem deficitário, porque o sistema imune adquirido, ele vai se fortalecendo à medida que o organismo vai sendo apresentado a antígenos, né? O sistema imune adquirido, ele vai sendo fortalecido através do contato com micro-organismos. E como o recém-nascido, ele está ali praticamente zero contato, né? Não adoeceu ainda, espero que não. Então, para manter o equilíbrio, o organismo ele produz muito neutrófilo, para proteger ali o organismo do neonato nos primeiros dias de vida dele. Tá? Indivíduos após atividade física, né? Inclusive, é recomendado que o indivíduo ele tenha pelo menos 2 dias, se eu não me engano, ou são 3 dias de abstinência de atividade física intensa. Então, indivíduos que malham, né, que fazem atividade física em academia, eles devem, antes de fazer um hemograma, eles têm que ter pelo menos 2 dias de abstinência de atividade física. Qualquer atividade física intensa. Porque toda atividade física, ela gera uma liberação de adrenalina, e essa adrenalina, ela acaba ali alterando a logística dos neutrófilos na circulação. Indivíduos que passaram por emoções fortes, né, sejam elas por medo ou por alegria intensa, né, geralmente por medo na hora da agulha da coleta. Isso pode gerar também um desprendimento de neutrófilo, pelo mesmo motivo, a liberação de adrenalina. O estresse, propriamente dito, isso é muito interessante em indivíduos pediátricos, né, pacientes pediátricos, porque crianças que têm esse estresse durante a coleta, eles podem apresentar um aumento de neutrófilos. A febre também pode gerar aumento de neutrófilo, porque esse caso aí não chega a ser fisiológico, né, porque toda febre é sinônimo de infecção. A febre, ela é produzida através da liberação de citocinas inflamatórias pelas células de defesa, principalmente as sentinelas ali, que são as primeiras a reconhecer o patógeno invasor. Então, citocinas inflamatórias como fator de necrose tumoral, interleucina 1, interleucina 6, elas acabam caindo na corrente sanguínea quando essa inflamação ela é bem extensa, e elas vão agir lá no hipotálamo, que é o centro termorregulador do organismo. Ele vai induzir o hipotálamo a aumentar a temperatura corporal, né? E, ao mesmo tempo, a gente estudou isso na disciplina anterior, eu só relembrando aqui, essas citocinas inflamatórias, elas vão agir no fígado, induzindo o fígado a produzir proteínas de defesa, que são, que a gente chama de proteínas de fase aguda. E aí vem PCR, ferritina, fibrinogênio, proteína de ligadora de Manose, proteína albumina sérica, também chamada de SAA. Tá? Então, essas proteínas, cada uma delas, elas geram uma resposta de defesa. Por exemplo, professor, mas ferritina não é uma proteína que está ali no metabolismo do ferro? Sim. O indivíduo ele produz mais ferritina porque ele precisa estocar mais ferro durante a infecção. Por quê? Porque se esse ferro ele ficar de bobeira na circulação, ele vai ser utilizado pelo micro-organismo. Então, o organismo, para se defender em infecções, o fígado aumenta a produção de ferritina sérica, e essa ferritina ela se liga ao ferro e reduz a oferta de ferro para o micro-organismo, dificultando o metabolismo do agente invasor. Então, isso reduz a evolução da infecção. Outra proteína de defesa é o fibrinogênio. Professor, mas o fibrinogênio não é da cascata de coagulação? Sim, o fibrinogênio é da cascata de coagulação. O que acontece? O tecido que foi destruído,
né, que é o foco da infecção, o sangue precisa coagular ali, por dois motivos. Primeiro, para reduzir a perda de sangue e também aprisionar os micro-organismos invasores. Então, se o sangue coagular lá na ferida, aquele coágulo, ele aprisiona as bactérias que estão ali e impede que elas se locomovam e caiam na corrente sanguínea. Então, também é outro mecanismo de defesa, a produção de fibrinogênio. E aí, só lembrando, o fibrinogênio aumentado, o que é que vai fazer? Esse fibrinogênio aumentado, ele acaba aumentando a atração entre hemácias. Rapidinho. Se ele aumenta a atração entre hemácias, o que é que vai acontecer no sangue do paciente? O aparecimento das hemácias em rouleau, hemácias empilhadas. E quem faz isso é o aumento de fibrinogênio na circulação. Então, vamos lá. Infecção está gerando aumento de fibrinogênio, que é uma proteína de defesa, e isso aumenta a formação, né, a disposição de hemácias em rouleau. Essa hemácia em rouleau, esse agregado de hemácias aqui, a disposição de hemácias, ela é mais pesada do que uma hemácia sozinha. Então, quando o sangue está em repouso, quem é que desce mais rápido? A hemácia isolada ou a hemácia em rouleau? As hemácias em rouleau descem mais rápido. E isso faz com que o indivíduo ele tenha um VHS aumentado, que é a velocidade de hemossedimentação. Ou seja, o sangue do indivíduo com inflamação, ele vai sedimentar, separar, né? As hemácias vão descer mais rápido. Então, o VHS, que é um exame muito utilizado, né, para a verificação de inflamações, ele acontece dessa forma. Você verifica, né, a velocidade em que as hemácias vão sedimentando. E existe um valor normal para um paciente sadio, né, para homem e para mulher. Existe um valor de referência. Se esse valor de referência estiver aumentado, se esse indivíduo estiver com valor acima do valor de referência, ou seja, as hemácias estão sedimentando mais rápido, isso provavelmente é causado por uma inflamação. Por que inflamação? Porque inflamação aumenta fibrinogênio aumenta as hemácias em rouleau, e isso gera uma maior sedimentação. Tá bom? Calor intenso, pelo mesmo motivo, aumenta a liberação de adrenalina, e essa adrenalina também gera um desprendimento de neutrófilos do pulmão marginal. Certo? Tendo mais neutrófilos circulantes, acaba sendo coletado, né, pela punção e acaba sendo analisado como uma neutrofilia. Indivíduos que que saíram de uma anestesia, né, um pós-anestésico, alguns anestésicos aumentam também essa circulação de neutrófilos, ou aumentando a produção da medular, ou reduzindo o pulmão marginal, tá? Dependendo do tipo de anestésico. E o uso de corticoides também, né? E eles acabam interferindo na quantidade de neutrófilo. E aí, professor, o senhor sabe por que os corticoides eles interferem na logística dos neutrófilos? Não sei, eu não sei te dizer, mas eu posso imaginar o que pode estar ocorrendo. Uma suposição esses corticoides, eles são imunossupressores. Então, o organismo ele acaba produzindo mais neutrófilo para tentar suprir essa redução de linfócitos, enfim. E também os corticoides, eles acabam atuando nas suprarrenais, né? E as suprarrenais produzem adrenalina. Então, essa adrenalina pode estar alterada decorrente desses níveis de corticoide, pode ser outra exposição. De fato, eu não sei o que realmente acontece, tá? Pode ser que tenha algum artigo que explique o que acontece, o que o uso de corticoides promove, né, de alteração no teor de neutrófilos, mas eu não li ainda a respeito disso. Eu já falei de febre e frio, calor intenso, anestesia, corticoides, infecções agudas, lógico, né? Porque as células o neutrófilo é uma célula de defesa, inclusive infecções agudas, a gente viu isso na disciplina passada. Os neutrófilos são os primeiros a chegarem no tecido inflamado, ele é a célula mais abundante
no tecido com inflamação aguda, né? Principalmente causada por bactérias, fungos e protozoários. A gente viu isso na disciplina passada também. A presença de bactérias, fungos e protozoários são reconhecidas pelas células sentinelas. Elas produzem citocinas inflamatórias, principalmente interleucina 6, interleucina 7, interleucina 4. E isso aumenta a produção de neutrófilos, tá? Principalmente interleucina 6. Isso gera um aumento de neutrófilos decorrente dessa infecção. Inflamação e destruição tecidual, causada por queimaduras e por necrose, pelo mesmo motivo, gera um processo inflamatório e também é porta de entrada para micro-organismos e algumas neoplasias, como eu falei para vocês também. Então, como é que eu vou analisar um indivíduo que tem neutrofilia? Como é que eu vou estudar esse paciente para saber, para identificar a causa de uma neutrofilia do paciente? Então, primeira coisa, o paciente está com neutrofilia quando ele tem mais de 7.500, aqui está certo, Francisco, 10 a terceira, 7.500 neutrófilos por milímetro cúbico. Primeira coisa que eu preciso fazer é estudar o histórico clínico do paciente. Ele já teve neutrofilia anteriormente ou não? Uma coisa que eu preciso analisar é a fosfatase alcalina leucocitária. Tá? Essa enzima ela é encontrada dentro do neutrófilo. Tá? Em alguns leucócitos. Se ela estiver ausente ou baixa, pode ser uma síndrome mieloproliferativa crônica, que é um estado geralmente pré-leucêmico, são alterações nas células dos leucócitos, umas displasias de mielócitos. Ou pode ser uma leucemia mieloide crônica. Se essa fosfatase alcalina leucocitária ou leucocítica estiver elevada ou normal, eu vou analisar outras possibilidades. Eu vou analisar o histórico familiar do paciente para saber se ele tem um déficit de proteínas ancoradoras de neutrófilos, né? Esses indivíduos que têm déficit nessa proteína C3BI são proteínas que aderem ao neutrófilo ao pulmão marginal. Então, se o neutrófilo do paciente, geneticamente, não consegue se aderir ao vaso, no pulmão marginal, todos eles vão ficar circulando. Que outras condições hereditárias do paciente, né? Infecções. Se o paciente tem alguma infecção, se ele tem infecção bacteriana, é a causa mais frequente da neutrofilia, mas como eu falei para vocês, neutrofilia não é exclusiva de infecção bacteriana. Algumas infecções virais aumentam a produção de neutrófilos. Isso, a gente precisa entender a logística do indivíduo com infecção viral. Inclusive, alguns artigos mostram que... Estava numa discussão do artigo que eu falei para vocês, que eu apresentei um seminário semana atrasada sobre Covid. E a minha professora falou o seguinte, que eu achei interessante. O indivíduo que tem infecção viral, como os linfócitos eles demoram mais a ser produzidos, e o indivíduo está sendo atacado por vírus, inicialmente a medula óssea libera muito neutrófilo. Então, se esse paciente, no início da infecção viral, ele fizer um hemograma, pode aparecer neutrófilos aumentados na circulação. Então, mostra que neutrofilia não é exclusiva de bactérias. Infecções virais também podem aparecer neutrófilos aumentados. Não é tão comum, tá? E é só num período inicial da infecção viral. Parasitas também podem aumentar a produção de neutrófilos e fungos também. Algumas doenças de cunho metabólico, né? Defeitos enzimáticos que impedem reações metabólicas, como a gota, né? Que é um defeito enzimático que impede a degradação. Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Voltando. Ele deu uma leve queda aqui. Então, um defeito enzimático que impede a degradação de alguns metabólitos. Por exemplo, a gota. A gota é uma metabolopatia.
é um defeito enzimático, um defeito na produção de uma enzima, que o indivíduo tem dificuldade de degradar o ácido úrico em um componente, né, mais solúvel para ser eliminado. O hipertireoidismo, que é o aumento da produção de hormônios da tireoide, e indivíduos com cetoacidose. A cetoacidose ela é decorrente da metabolização excessiva de lipídios, produzindo corpos cetônicos e gerando uma acidose metabólica devido a esses corpos cetônicos. Comum em diabetes descompensados, por exemplo. Doenças autoimunes, como artrite reumatoide ou colágenopatias, também são doenças que geram um aumento de neutrófilos. O uso de corticoides, de medicamentos como corticoides, fatores estimulantes de colônia, adrenalina e anticoagulantes, como a heparina. Algumas condições de estresse, como exercício físico, parto, pós-operatório, e outras condições, como choque de calor, envenenamento, queimaduras, hemólise ou até esplenectomia. A esplenectomia é interessante porque, se o indivíduo ele teve remoção do baço, aqueles neutrófilos que alguns deles que deveriam estar estocados no baço, não vão estar mais, não tem mais baço. Então, todos eles vão ficar na circulação. E isso aumenta a quantidade de neutrófilos circulante, tá? Então, indivíduos esplenectomizados, indivíduos sem baço, eles vão ter aumento de neutrófilos na circulação. Não só de neutrófilo, mas plaqueta e hemácia, porque o baço não vai ter mais aquele papel de armazenamento. Então, eu investiguei tudo isso e não cheguei a conclusão nenhuma, tá? Não tem histórico familiar, não tem infecção, não tem metabolopatia, não tem doença autoimune, não está usando nenhum medicamento, não tem estresse e não tem outras alterações como choque, enfim. Investigou todas essas condições, nada. Aí vai ser preciso analisar a medula óssea do paciente, porque o defeito pode estar na medula. A medula pode estar produzindo muito neutrófilo. Tá? Então, analisando a medula óssea, e a medula óssea está normal, aí eu faço o diagnóstico de neutrofilia crônica idiopática. Ou seja, não encontrei nenhuma causa para essa neutrofilia. Então, ela é persistente, o indivíduo ele não aumenta, não diminui neutrófilo, todo tempo aumentado, e eu não encontrei nenhuma causa. Então, o diagnóstico de neutrofilia crônica idiopática, diagnóstico de exclusão. Mas se eu analisei a biópsia do paciente, né, e vi que tinha algumas células ali invasoras, algumas células tumorais invasoras, como, né, decorrente da metástase tumoral, ou, né, a alteração até de células da própria medula óssea, aí eu posso chegar a um diagnóstico de uma síndrome mieloproliferativa crônica no início, ou uma leucemia mieloide crônica no início, ou um tumor sólido que sofreu metástase. Agora, com relação aos eosinófilos, né, a gente já viu que os eosinófilos eles estão envolvidos no combate de parasitas e também nas reações alérgicas, né, porque o eosinófilo, ele fagocita o complexo alérgeno-anticorpo, né, impedindo que esse complexo alérgeno-anticorpo seja reconhecido pelo basófilo e gere liberação de histamina. Então, ele é um modulador da reação exagerada do basófilo frente a alergias. Então, o eosinófilo, vai estar aumentado também em condições de alergias e de outros casos de hipersensibilidade, além de infecções parasitárias. Ele tem um papel importantíssimo no ataque de parasitas multicelulares. Esses parasitas eles não conseguem ser fagocitados porque eles são muito maiores do que uma célula de defesa. E esses eosinófilos, eles têm enzimas oxidativas nos seus grânulos que são liberados, essas toxinas são liberadas na superfície do parasita e induzem a destruição, então chamada de peroxidase de eosinófilos. Essas células possuem grânulos eosinofílicos que se coram em laranja, né, e conferem a cor laranja aos grânulos citoplasmáticos dessa célula. O que pode causar uma eosinofilia? Doença alérgica, né? Como a gente já falou, o eosinófilo ele tem esse papel modulador do basófilo, então ele vai fagocitar o complexo alérgeno-anticorpo do tipo IgE, impedindo que esse complexo IgE ligado ao alérgeno seja reconhecido pelo basófilo e gere degranulação de basófilo, liberando assim histamina no sangue.
Alergia a medicamentos também podem causar eosinofilia. Infestações parasitárias, né? Professor, o nome não é infecção parasitária? Não, são infestações, tá? Professor, qual a diferença de infecção para infestação? A infecção, ela é interna ao organismo. E infestação são externas. Por exemplo, piolho, eu tenho infestação de piolho. E parasitas do trato digestório, eles também são infestações. Porque, lembra que o lúmen do trato digestório, ele é uma parte externa ao corpo. A partícula, o medicamento, por exemplo, ele só é considerado, né, biodisponível, ele só é considerado interno ao organismo quando ele é absorvido, ou seja, quando ele passa do lume interno do intestino para a circulação. Então, aquele parasita que está lá no lume intestinal, ele está na região exterior ao organismo. Então, é infestação. Síndrome de Löffler. A síndrome de Löffler é uma alteração no sistema respiratório decorrente da migração de algumas larvas que obedecem ao ciclo de Loss. São larvas que são deglutidas, vão para o intestino delgado. Essas larvas, elas perfuram a parede intestinal, caem na corrente sanguínea, passam pelo fígado, passam pelo coração, chegam nos pulmões, perfuram o alvéolo pulmonar e aí gera uma irritação no pulmão, gera tosse seca. Essas larvas, elas são expectoradas e depois deglutidas novamente, através dessa tosse seca, e chegam novamente ao intestino, onde se transformam em vermes adultos. Ascaris lubricoides é um dos parasitas que obedecem ao ciclo de Loss, que promovem tosse seca, chamada de síndrome de Löffler. Tá? Então, essa síndrome de Löffler pode aumentar a eosinófilo. Tá? Porque é uma infecção causada por uma infecção parasitária. O indivíduo com convalescência de doenças infecciosas agudas, dermatites, né? Porque as dermatites são alterações, são alergias, tá? Alergias, e aí tem muito mastócito ali na pele, que degranulam, libera histamina, quando essa pele ela entra em contato com o alérgeno. Então, eczemas, psoríase, que é uma doença autoimune, a psoríase é uma doença autoimune, em que há uma produção exagerada, um aumento da mitose das células germinativas da pele, isso gera uma proliferação exagerada da pele, gerando descamação excessiva da pele, uma reação alérgica, né? Principalmente nas regiões de dobra, nas regiões das articulações, como cotovelo, dobra dos dedos, né? Mas podem ser encontradas em regiões não convencionais, né? No rosto, no couro cabeludo, essas placas esbranquiçadas da psoríase. E o pênfigo também, tá? Que pode ser, inclusive, causado por infecções bacterianas. E doenças hematológicas também podem gerar eosinofilia, como a polissemia vera e leucemia mieloide crônica. Inclusive, naquele caso clínico que eu mostrei para vocês, esse caso clínico aqui, ó, de uma leucemia mieloide crônica, o indivíduo tem, ó, eosinofilia, além de basofilia e linfocitose. Tá? Ele tem neutrofilia, eosinofilia, basofilia e linfocitose. Tudo em decorrente da leucemia mieloide crônica. E a eosinopenia, que é a redução de eosinófilos na circulação. Ela também é causada pelo estresse. Então, o estresse ele vai gerar aumento de neutrófilo e redução de eosinófilo. Infecções agudas, porque na infecção aguda, a medula óssea ela vai estar comprometida em barrar ou reduzir o processo infeccioso. Então, ela vai se comprometer mais com a linhagem neutrofílica. Então, a medula óssea vai produzir mais neutrófilo e ela acaba reduzindo a produção de outras células, como linfócito e eosinófilo. O uso de hormônios ou drogas, como adrenalina e corticoides, também podem gerar eosinopenia. Anemia aplástica. A anemia aplástica, ela é uma condição em que a medula óssea reduz drasticamente a produção de todos os componentes celulares do sangue. Então, na anemia plástica, o indivíduo ele vai ter eritropenia,
leucopenia, e vai ter redução de todos, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfócito, monócito, todos. Mas como nós estamos falando de eosinopenia, a eosinopenia também pode ser causada por anemia aplástica, tá? E também a anemia plástica gera redução de plaqueta. Então, a anemia plástica ela gera uma pancitopenia, redução de todas as células do sangue. Doenças autoimunes, como o lúpus eritematoso sistêmico, também gera eosinopenia. Basófilos. Os basófilos, como a gente já falou, estão envolvidos em reação de hipersensibilidade, porque eles, principalmente tipo 1, né, porque é uma reação rápida em que há uma degranulação de basófilo, ou mastócitos na pele, nas mucosas, né? A gente já viu na disciplina anterior que, que o mastócito está em grande quantidade nos tecidos que estão em maior exposição a antígenos externos. Então, o mastócito está em grande quantidade na pele e nas mucosas respiratórias e nas mucosas, na mucosa intestinal. Por isso que o indivíduo ele geralmente tem alergias, né, dermatites, né, porque quando o alérgeno ele entra em contato com a pele, o mastócito degranula, liberando histamina. Ele pode ter alergias respiratórias, porque quando o alérgeno ele entra no corpo, ele entra em contato com as células de defesa via trato respiratório, o mastócito aqui das vias respiratórias liberam histamina. Ou pode ter uma alergia alimentar, né? O alérgeno ele entra via oral e lá os mastócitos da mucosa intestinal liberam histamina e geram reações alérgicas. Então, o citoplasma do basófilo ele tem grânulos grosseiros, azurofílicos, né, corados em preto purpúreo, né, porque são extremamente ácidos. Esses grânulos são ricos em heparina e histamina e estão relacionados com a reação de hipersensibilidade tipo 1. Então, a ativação massiva de basófilos e mastócitos estão relacionados com a hipersensibilidade do tipo 1. O que pode gerar basofilia? Reações de hipersensibilidade teciduais, com longa estimulação de antígenos, né? O paciente está entrando em contato crônico com o alérgeno, né? Síndrome mieloproliferativa, então qualquer condição que aumenta a produção de células mieloides, né? Aumenta neutrófilo, eosinófilo e basófilo. O hipotireoidismo, né? Redução dos hormônios tireoidianos. A colite ulcerativa, né? Porque a colite ulcerativa é uma condição em que há formação de úlceras ali no intestino grosso, gera uma infecção recorrente e também gera a ativação dos mastócitos e basófilos da circulação. E terapias com estrógeno também, tá? Como, por exemplo, anticoncepcionais pode gerar aumento de basófilos na circulação. Já a basopenia, ela é uma condição difícil de ser diagnosticada, só equipamentos mais recentes conseguem contar células o suficiente para detectar uma basopenia. Manualmente é praticamente impossível você detectar a basopenia, a não ser que você faça uma contagem, né, com várias amostras para contar 10 mil, 100 mil leucócitos para chegar a esse diagnóstico de basopenia. O hipertireoidismo, o aumento da produção de hormônios tireoidianos. A síndrome de Cushing, né, que já estudamos na disciplina passada, que a síndrome de Cushing ela é causada pela produção exagerada de corticoides. Essa síndrome de Cushing ela pode ser exógena ou endógena. A síndrome de Cushing endógena é quando há uma produção exagerada de corticoides pela glândula suprarrenal, tá? E aí esse excesso de corticoides vai gerar, né, uma imunossupressão, uma alteração fisiológica, como depósito de gordura na região da nuca, redução, né, da flexibilidade dos pelos, produção de pelos no rosto, né, redução de tecido muscular, principalmente nas pernas, aumento
do abdômen, formação de estrias, uma série de sinais clínicos da síndrome de Cushing, que pode ser, como eu já falei, endógena, quando ocorre uma produção exagerada de hormônios da suprarrenal, ou pode ser exógena, quando o indivíduo ele faz uma utilização de corticoides a longo prazo. Então, o uso de corticoides, porque os corticoides eles mimetizam os hormônios da suprarrenal, também pode desencadear uma síndrome de Cushing. Então, indivíduos que têm alergia crônica, que usam corticoides por muito tempo, indivíduos transplantados que usam corticoides por muito tempo, eles podem desenvolver a síndrome de Cushing, tá? E indivíduos com terapia esteroidal prolongada, né? O esteroide, né? Como o cortisol, ele é um hormônio esteroidal, então o uso de esteroides, como o corticoide, pode gerar também a síndrome de Cushing e, consequentemente, gerar uma basopenia. Monócitos. Os monócitos, eles são células de defesa, principalmente infecção crônica. Então, elas acabam sendo produzidas em grande quantidade quando o neutrófilo, que também é uma célula fagocítica, não consegue dar conta sozinha. Então, os monócitos, eles estão aumentados em infecções graves, né? E também ele está envolvido em respostas imunes. Essas células são células de defesa, estão envolvidas na resposta imune, porque são células do sistema imune inato, são células apresentadoras de antígeno, né? E no tecido, esse monócito, ele se transforma em macrófago, o que pode gerar um aumento de monócito na circulação. Infecção bacteriana grave, infecções virais por citomegalovírus, tuberculose, sífilis, endocardite bacteriana subaguda, que é um processo de ativação do sistema imune cruzado, né? O indivíduo ele tem uma infecção bacteriana, o sistema imunológico acaba produzindo anticorpos que reconhecem essa bactéria e, ao mesmo tempo, reconhecem o endocárdio. Então, os anticorpos, ao reconhecerem também o endocárdio por ativação cruzada, eles acabam gerando uma inflamação do endocárdio. E hanseníase, né? Causada pelo bacilo de Hansen. Inflamações e desordens imunes, como artrite reumatoide, o lúpus, miosites e colites, né? São doenças autoimunes. Como eu já falei, doença autoimune é quando o sistema imunológico ele fica equivocado e começa a atacar determinados grupos de células através de autoanticorpos, que esses autoanticorpos reconhecem células do próprio organismo como estranhas e geram a destruição, né, como psoríase, lúpus eritematoso sistêmico, vitiligo, todas essas doenças são autoimunes. E até doenças hematológicas, como leucemia mieloide aguda, leucemia mielomonocítica e polistemia vera. Já a redução de monócito na circulação, geralmente elas não são manifestadas de forma isolada. Geralmente, monócito reduz junto com outras células, tá? Geralmente em caso de panstopenia. Então, o monócito geralmente só reduz quando todos estão reduzidos. O uso de glicocorticoides também pode gerar redução de monócito, porque reduz todas as células de defesa, né? Ocorre uma imunossupressão, ou também durante infecções, né? Porque a infecção, ela aumenta a demanda por monócito. Então, esses monócitos, eles ficam menos tempo na circulação e eles migram logo para o tecido infeccionado, juntamente com o neutrófilo, tá? Então, ele vai ter uma redução de monócito circulante, devido ao aumento da demanda de monócito no tecido infeccionado. Os linfócitos, eles estão envolvidos em resposta imune celular e humoral, né? Não são distinguíveis morfologicamente, exceto o linfócito large-granular. Vou mostrar para vocês. Existe um linfócito, estava dando aula, cadê? Existe um linfócito que ele é reconhecível. Deixa eu mostrar aqui. Ele é diferente dos outros. E esse linfócito eu consigo, pela morfologia dele, dizer que linfócito é. Está aqui.
Estão conseguindo ver aí o slide? Sim? Alô? Sim. Tá. Sim. Então, essa célula bem aqui, ó, a célula B. Essa célula B é um linfócito, diferente desse linfócito tradicional aqui, ó. Nós temos dois tipos de linfócito na circulação. Lógico, o linfócito tradicional é o que a gente chama de linfócito pequeno. Ele é o mais comum, tá? Mas eu posso encontrar esse linfócito também na circulação, o B. Esse linfócito H, que é o linfócito pequeno linfócito, ele é mais comum, inclusive a gente fala que ele é utilizado para averiguar o tamanho da hemácia, né? Porque a hemácia é só considerada uma hemácia de tamanho normal quando ela tem um tamanho semelhante ao núcleo do pequeno linfócito. Só que o grande linfócito, ele é parecido com o monócito, mas ele tem uma característica bem interessante. Ele tem grânulos, e são grânulos avermelhados, e geralmente não passam de 15 grânulos. Então, por exemplo, quando eu digo que o linfócito ele é agranulócito, isso teoricamente não é verdade, porque existe um tipo de linfócito que tem grânulo. É esse aqui, que a gente chama de linfócito grande granular. Esse linfócito grande granular nada mais é do que um linfócito NK. Então, toda vez que eu olhar um linfócito grande granular, eu sei que aquilo ali é uma célula natural killer. É uma célula assassina profissional, que destrói células tumorais e destrói também algumas células infectadas por vírus, tá bom? Então, quando eu olho um pequeno linfócito, não dá para saber se esse linfócito é um TCD4, TCD8 ou linfócito B. Tá? Mas quando eu olho um linfócito grande granular ou large granular, eu sei que aquele ali é um linfócito NK. Tá? Então, quando eu digo que eles não são distinguíveis morfologicamente, estou falando do pequeno linfócito. E esse pequeno linfócito não dá para saber se é um linfócito B, TCD4 ou TCD8, tá? Mas existe a exceção à regra, tá? O linfócito large granular ou grande granular. Toda vez que eu olho, eu sei que é um linfócito NK. É uma célula grande, parecida com o monócito, porém ele tem grânulos vermelhos, que não passam de 15, tá? Tem poucos grânulos. Esses grânulos são ricos em toxinas que são liberadas na célula a qual a NK reconhece, destruindo a célula, ativando o mecanismo de apoptose. Então, os linfócitos T, eles são divididos em duas sublinhagens. O TCD4, também chamado de linfócito helper, e o TCD8, também chamado de linfócito citotóxico. O linfócito B e a célula NK. Então, são 4 tipos de linfócitos. A linfocitose acontece em indivíduos, no caso, maiores de 18 anos, quando ele tem mais de 4.000 linfócitos. Então, indivíduos maiores de 12 anos, a linfocitose é considerada em linfocitose quando ele tem mais de 4.000 linfócitos. Agora, menos de 12 anos, ele só é considerado linfocitose quando tem mais de 8.000. Por quê? Como eu já falei, vou repetir. Os linfócitos, eles são as células brancas predominantes em crianças. De 12 a 18 anos ocorre a viragem, onde os linfócitos começam a reduzir na circulação e os neutrófilos vão aumentando, ou seja, o indivíduo ele vai tendo ali um amadurecimento do sistema imune adaptativo. Então, não é mais necessário tanto linfócito na circulação para ficar reconhecendo antígeno e se ativando, tá? Ele vai precisar mais de neutrófilo, que são células mais versáteis e são células fagocíticas. Então, como a criança ela tem mais linfócito, ela só é considerada com linfocitose quando ela tem mais de 8.000, diferente do adulto, né? E do adolescente, que é mais de 4.000. Então, os grupos diagnósticos mais relevantes são as síndromes linfoproliferativas crônicas, ou seja, as leucemias crônicas, linfóides, tá? Esses são os mais relevantes. A linfocitose pode ser causada por uma infecção viral, principalmente, mas elas são mais graves quando são diagnosticadas com leucemias linfocíticas crônicas. Então, o que pode causar linfocitose? O mais comum é a infecção viral, mas infecção bacteriana também pode causar
aumento de linfócitos, e por protozoário. Por que isso acontece? Porque os linfócitos eles são células da imunidade adaptativa. Elas vão reconhecer um patógeno. Depois que elas são apresentadas ao patógeno e reconhecerem, elas vão fazer o que a gente chama de expansão clonal. Elas vão fazer várias cópias delas mesmas e vão ajudar no ataque desse agente invasor. Então, o que pode causar linfocitose? Infecções virais, como mononucleose infecciosa, que é causada pelo vírus Epstein-Barr, rubéola, que também é uma doença viral, varicela, hepatite infecciosa, todas elas são causadas por vírus. Infecções bacterianas, como brucelose, tuberculose, sífilis, coqueluche, são causadas por bactérias e, consequentemente, também podem aumentar neutrófilos, ou linfócitos. E protozoários também, como toxoplasmose e malária. Moléculas, elas vão gerar uma ativação do sistema imunológico e podem gerar reações autoimunes, reações alérgicas, como a idantoína, as penicilinas. Inclusive, a penicilina ela pode gerar uma doença, uma anemia hemolítica autoimune induzidas por fármacos, tá? Fenotiazina. A esplenectomia também pode gerar linfocitose pelo mesmo motivo da neutrofilia. Se o baço é removido, ele não vai ter mais a capacidade. Se não tem mais baço, todo o linfócito não vai ser armazenado, ele vai ficar circulante, e isso gera aumento de linfócito na circulação. E doenças linfoproliferativas, como leucemia linfóide aguda, leucemia linfóide crônica e linfomas não Hodgkin. Os linfomas não Hodgkin são os linfomas que podem leucemizar. Então, como é que eu faço o estudo de uma linfocitose? Histórico, clínico e exame físico. Se eu analisar as células, também preciso fazer uma lâmina para analisar a morfologia das células, para saber se é uma mononucleose, ou seja, aumenta linfócito e monócito. Também vou fazer uma imunofenotipagem para saber se essa linfocitose ela é monoclonal, ou seja, aumentou só o linfócito TCD4, aumentou só o linfócito TCD8, tá? Ou aumentou o linfócito B. Se for monoclonal, estudo molecular hitogenético para ver uma possível síndrome linfoproliferativa. Se for policlonal, pode ser uma linfocitose aguda, um aumento de linfócitos decorrente de uma resposta imune, ou pode ser uma linfocitose crônica, como a linfocitose B policlonal persistente. Ou pode ser outras condições. Já a linfopenia é quando o indivíduo tem redução de linfócitos na circulação. Os linfócitos estão abaixo de 1000 na circulação. Normalmente, os linfócitos que reduzem são linfócitos TCD4, porque eles são os mais abundantes, 80% dos linfócitos, eles são tipo CD4, 80% dos linfócitos T são tipo CD4, tá? Perdão, 80% são do tipo T e 2/3 dos linfócitos T são CD4. Então, os linfócitos TCD4 são os mais abundantes. Esses indivíduos, é comum pacientes hospitalizados terem redução de linfócitos, porém, raramente é motivo de consulta. Então, os indivíduos que estão em casa, eles raramente procuram um hospital apresentando sintomas decorrentes dessa linfopenia. Tá? 25% dos casos não se encontra, inclusive, nenhuma causa para essa linfopenia. O que pode causar uma redução de linfócitos? Imunodeficiências combinadas, como a imunodeficiência combinada grave, que é uma condição genética, deficiência da purina nucleosídeo fosforilase, que é uma enzima importante no amadurecimento do linfócito, e até disgenesia reticular, dificuldade que gera uma dificuldade na produção de linfócitos. Imunodeficiências por anticorpos,
como a gamoglobulinemias ligada ao sexo e imunodeficiência variável comum, e síndrome de imunodeficiência, como a linfopenia do TCD4 idiopática, que é uma síndrome de imunodeficiência que pode ser genética ou adquirida, não associada ao vírus da AIDS, tá? Nem toda síndrome da imunodeficiência é causada pelo vírus da AIDS, tá? E também o próprio vírus da AIDS pode causar essa linfopenia, reduzindo a quantidade de linfócitos TCD4. Outras condições que podem gerar linfopenia, cânceres, como linfoma de Hodgkin. E também a tricoleucemia, ou também chamada de leucemia de células cabeludas. A tricoleucemia é uma leucemia linfocítica crônica, em que os linfócitos aberrantes, eles apresentam projeções no seu citoplasma semelhante a pelos, né? Também chamados de hairy cell, ou células cabeludas. E alguns carcinomas terminais também geram linfopenia. Doenças autoimunes, como lúpus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide e miastenia graves, geram linfopenia. Eu pensei que a AIDS fazia era aumentar, professor, não diminuir. O quê? Eu pensei que no caso da AIDS fazia era aumentar. Não, o que acontece é o Herbert? Isso. Tá. O vírus da AIDS, o HIV, ele infecta o linfócito TCD4. Então, é o linfócito TCD4 que o vírus vai entrar, se multiplicar e depois vai romper esse linfócito durante o final do ciclo viral. Então, à medida que o indivíduo ele aumenta a carga viral, a população de linfócito TCD4 vai reduzindo. E ele vai ficando cada vez mais imunodeprimido, porque é o linfócito TCD4 que reconhece antígenos de micro-organismos invasores. É o linfócito TCD4 que é apresentado a um antígeno do micro-organismo invasor e ele vai estimular o linfócito B e o TCD8 a combater esses micro-organismos invasores. Então, se há uma redução da população de TCD4, ele vai ter um comprometimento na imunidade dele. Por isso que é uma síndrome de imunodeficiência adquirida, porque o indivíduo não nasce com ela. Outras condições que geram linfopenia: sarcoidose, insuficiência renal, queimaduras e indivíduos pós-cirurgia. Para estudar o diagnóstico, se utiliza essa chave. Fazer também o histórico físico e familiar do paciente e sempre analisar a lâmina do paciente. Para verificar, por exemplo, se o paciente tem uma anemia plástica ou outras condições médico-cirúrgicas facilmente reconhecidas. Então, o prontuário do paciente pode dizer se ele acabou de fazer uma cirurgia ou se ele tem uma doença autoimune. Então, ao analisar a morfologia das células, né, e também doseamento das imunoglobulinas, pode saber, por exemplo, se o indivíduo tem uma imunodeficiência congênita ou se ele tem uma redução de linfócitos TCD4. Se for diagnosticado com uma redução de linfócitos TCD4, geralmente, redução de linfócitos TCD4 se diagnostica através da citometria de fluxo, que é uma técnica que você analisa as proteínas de superfície da célula, dentre elas o CD4, que é um receptor, né, encontrado no linfócito T, que é o receptor para MHC de classe 2, tá? É o receptor que reconhece MHC de classe 2 das células apresentadoras de antígeno. Então, se o indivíduo tem redução de linfócito TCD4, a primeira coisa que eu preciso saber é se ele tem HIV. Se for positivo, diagnóstico positivo para AIDS. Negativo, eu vou analisar outras condições que geram redução de linfócito TCD4, que inclusive algumas que não têm causa conhecida. E aí eu vou diagnosticar como linfopenia de TCD4 idiopática. Certo? Pessoal, a gente fica por aqui. Alguma dúvida? Eu falei demais, hein?